A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, você fará novos planos. E para realizar todos, uma vida saudável é essencial, hoje e no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre. Estamos vivendo uma das maiores crises da história da humanidade. Para superá-la, precisamos uns dos outros. Precisamos de energia. A atitude de cada um será fundamental para vencermos este delicado momento. Proteja-se, cuide de sua família e das pessoas que você puder ajudar. Continuaremos trabalhando incansavelmente para levar a energia que você e o Amazonas precisam. Amazonas Energia, 24 horas com você. Como vai você, meu leitor, minha leitora do Portal da Holanda? Estou aqui novamente para abordar mais um assunto que eu desejo francamente eu quero que seja do seu máximo interesse. Eu acho que é. Por isso eu venho pedir toda a atenção de todos vocês para esse assunto que tem a ver com o coronavírus. Tem duas coisas sobre esse vírus que eu, depois desse tempo de pandemia todo, de todos esses acontecimentos e logicamente, depois de tantos comentários que tiveram o coronavírus como tema aqui, na nossa coluna Cá Entre Nós, tem duas coisas que eu aprendi e que antes eu não tinha ideia, né? Logo, quer dizer, houve uma época que eu não tinha ideia que isso fosse realmente uma grande verdade, mas é. A primeira é que esse vírus é um vírus assassino, é um vírus realmente mortal. No início, quando a gente ouvia falar, né, muita gente duvidou, não, falaram um monte de coisas aí que confundiram a gente. E tem, infelizmente, até hoje, muita gente aqui na nossa cidade que se comporta e, através do comportamento deles, a gente entende que eles não acreditam ainda que esse vírus é um vírus mortal. Que, para mim, é uma possibilidade impensável. Mas pessoas, por exemplo, que estão andando por aí sem máscara, andando com a máscara só cobrindo a boca, pessoas que estão aglomerando, participando de festas clandestinas, essa turma aí não acredita que esse vírus é um vírus assassino. Mas ele é. Agora, a segunda coisa que eu passei a acreditar piamente sobre o coronavírus é a seguinte: nós já soubemos muito menos sobre ele, mas continuamos sabendo pouco. Nós ainda temos muita coisa a saber sobre esse vírus. E os médicos, os cientistas, estão aí numa batalha incessante para aprender cada vez mais como lidar com esse vírus, para ter como consequência, logicamente, o salvamento de muitas vidas. O comentário de hoje é sobre algo que eu não sabia. Por exemplo, há um mês atrás, eu não sabia. Sabe o que é? É que muita gente que se recuperou da infecção, quer dizer, foi internada e passou por todo aquele processo de recuperação no hospital, aí recebeu alta, foi para casa. Muitos desses pacientes perderam o paladar e perderam o olfato. Não sentem nem cheiro, nem gosto nenhum, em nada. Ainda ontem mesmo eu estava conversando com amigos que me disseram que conhecem alguém, tem um parente que está passando por isso. A pessoa perdeu o olfato, perdeu o paladar e continuam assim. Agora, sabe uma coisa terrível que eu também acabei descobrindo há pouco? Pessoas estão perdendo a memória. Pessoas estão tendo surtos, crises de esquecimento, minha gente.
esquecendo coisas simples, como, por exemplo, sai do carro, coloca a chave num lugar e não sabe onde colocou a chave. Pessoas que recebem um recado para ser transmitido para outra pessoa e esquecem totalmente. Agora, isso acontece, né, normalmente com muita gente. A gente esqueceu onde botou a chave, onde deixou um objeto qualquer, né, onde guardou uma coisa. É normal. Mas sabe qual é o problema agora? É a frequência. As pessoas estão frequentemente se esquecendo, não sabendo onde deixaram as coisas, não lembram mais, até de poesias decoradas, de letras de músicas, todos os depoimentos que eu colhi. Então eu fui falar com uma especialista. Eu entrei em contato com a doutora Caroline Vieira. Ela é médica neurologista, formada em medicina pela Universidade do Amazonas em 2011, e ela teve residência médica em neurologia pelo Hospital Getúlio Vargas e é médica neurologista assistente e preceptora da residência médica do Hospital Adventista aqui em Manaus. E eu perguntei para ela, né, o que está acontecendo, doutor? As pessoas estão perdendo o olfato, o paladar, agora estão perdendo a memória. Aí ela me falou tanta coisa, e como eu não sou médico, eu sou jornalista, eu achei melhor eu anotar coisas que eu achei importantes. Ela me disse o seguinte: Humberto, pessoas com Covid-19 em recuperação após a infecção podem sim e estão sofrendo impactos consideráveis nas funções cerebrais e disfunções cognitivas e mentais no cérebro, conforme apontam as pesquisas em andamento e os próprios pacientes que buscam ajuda em consultórios médicos. Ela disse que as queixas mais comuns são relacionadas à perda de memória recente, como as tarefas, né, realizadas pelo cérebro, tipo lembrar palavras, lembrar o que ia buscar na cozinha, ou de um telefone, e esquecimento em modo geral. Ela disse também, Humberto, há sim uma disfunção cognitiva, uma alteração de cognição nos pacientes que tiveram Covid e que pode perdurar no período pós-Covid, depois que receberam alta, após as 2 primeiras semanas da infecção aguda, que pode perdurar, né, por algum tempo. Quando chegam no consultório dela, lá, essas pessoas, as queixas são mais relacionadas à memória de curto prazo. Lembrar do que, por exemplo, fazer em seguida, como pegar uma coisa, ir lá na geladeira, né, para pegar uma coisa, chegar lá e esqueceu, ou mesmo anotar um número de telefone, aí não lembra mais do número que foi dito para essas pessoas. Lembrar de dar o recado, como eu já mencionei aqui. E ela observou que a memória de longo prazo consolidada não tem sofrido, ainda bem, tantos prejuízos. Também, ela disse, são comuns casos quando são perguntados os pacientes, né, sobre o processo de guardar novas informações, ou seja, o aprendizado e a função de atenção como resultado das sequelas. A doutora está notando que várias disfunções em domínios cognitivos diferentes, que são memória, atenção, linguagem, aprendizado e funções executivas. O que ela nota é que mesmo pacientes que não tiveram, prestem atenção nisso, hein, estágios de maior gravidade da doença, quer dizer, estádios mais graves da doença, e que não foram internadas ou não fizeram terapia com oxigênio suplementar, né, não foram entubadas, que ficaram em casa, tiveram sintomas também leves e moderados. E essas pessoas têm apresentado as queixas de disfunção cognitiva da memória, quer dizer, as pessoas estão perdendo a memória. Né? Ela disse que, obviamente, né, quanto maior a gravidade da doença, maior a probabilidade de desenvolver esse tipo de alteração por conta da própria falta de oxigênio. Mas pacientes que tiveram quadro leve, sem nenhum sintoma
respiratório evoluem com essas mesmas disfunções de lapsos de memória em menor grau, mas evoluem. Então eu perguntei para ela, doutor, o que é muito importante? Ela disse, olha, é importante que um especialista na área deve ser procurado quando as disfunções passam a impactar na qualidade de vida da pessoa. Né? Quando esses esquecimentos começarem a afetar a qualidade de vida das pessoas. No trabalho, no cotidiano e nas tarefas do dia a dia, quando há prejuízo na vida diária, é o momento de procurar, gente, para procurar um médico. Se você está esquecendo demais e o esquecimento vai aumentando, procure um médico. Para terminar, a doutora Caroline me disse que o especialista, né, ele recomenda manter-se positivo para melhorar o impacto da doença e do isolamento, mesmo sendo algo difícil de se fazer no cenário atual. Mas é algo que ajuda em muito. Não é metafórico, hein, gente? É literal. Ajuda na recuperação cognitiva. Então, evite ao máximo ficar conectado com notícias negativas o tempo todo. Isso tem impacto negativo nas suas emoções, que tem ligação com a memória, com o aprendizado. Nessas funções você deve sempre buscar deixar a mente ativa com outras atividades. Apesar das limitações dessa quarentena, atividades que envolvam leitura, o uso das redes sociais, das mídias, da tecnologia em função de maior conexão social, são recomendadas. Cada um no seu canto, lógico, né? Cada um no seu canto, mas conectados pela tecnologia. E olha, vamos nos manter, e vocês devem, essas pessoas estão perdendo a memória, essas pessoas que, né, estão esquecendo muito, vocês devem se manter positivos e manter hábitos os mais saudáveis possível. E ela disse também que fazer exercícios, não deixar de fazer exercícios, né, dar uma caminhada, levantar aí um peso dentro de casa, fazer exercícios de apoio, isso vai lhe ajudar e muito. Então, se você está esquecendo muito, se você está tendo a sua qualidade de vida prejudicada pelos esquecimentos, você que já foi contaminado, infectado, recebeu alta e agora está esquecendo tudo, se isso está lhe prejudicando, entre em contato imediatamente com um especialista. Faça isso e com certeza você vai melhorar. Não deixa isso progredir, não deixa isso aumentar, tá bom? Até o próximo. A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, você fará novos planos. E para realizar todos, uma vida saudável é essencial, hoje e no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre. Estamos vivendo uma das maiores crises da história da humanidade. Para superá-la, precisamos uns dos outros, precisamos de energia. A atitude de cada um será fundamental para vencermos este delicado momento. Proteja-se, cuide de sua família e das pessoas que você puder ajudar. Continuaremos trabalhando incansavelmente para levar a energia que você e o Amazonas precisam. Amazonas Energia, 24 horas com você.